mais um pouquinho daquilo que Jesus tem falado ao meu coração. Hoje está um barulho diferente aqui, né? Porque parece que está com o gerador ligado aqui, o hotel. Geralmente não tem esse barulhão aqui, mas hoje está meio assim. E a gente está... Eu sempre trabalho séries, né? Para quem não sabe, então eu fecho geralmente um mês e trabalho um tema geral. E o mês e o tema que a gente está trabalhando em fevereiro chama-se Buscando Ânimo. E eu disse na semana passada que, ainda que o ano tenha começado, a impressão que eu tenho é que a gente está precisando de ânimo para seguir. Parece que mal começou o ano e a gente já está meio desanimado. Parece que a gente vai trazendo ciclos inacabados daquilo que a gente viveu. E enquanto a gente não rompe com essas coisas, parece que entra ano, sai ano, a gente continua segurando a corda daquilo que feriu, daquilo que foi ruim. E aí a gente não tem ânimo. Essa coisa do segunda-feira. É segunda-feira. Então, será que não está alguma coisa errada com isso? Amanhã é segunda-feira, sim, e a gente tem coisa para fazer. E vida adulta é essa, quem não tem boleto para pagar não cresceu ainda. E é isso. É a vida. E vamos viver. E é melhor a gente viver a segunda-feira com ânimo, entendendo alguns princípios, do que a gente ir para a segunda-feira, arrastando as coisas, né? E hoje, eu confesso que a preparação dessa reflexão foi algo que mexeu muito com o meu coração essa semana. Mas muito mesmo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 142. Eu vou ler esse salmo para a gente ter a nossa reflexão de hoje. Salmo 142. Eu vou orar mais uma vez. Senhor, a minha oração aqui agora é simples. Eu só peço que quando a gente lê esse texto, o nosso coração aprenda a orar esse texto. E que o Senhor nos dê ânimo para compreender uma das verdades mais importantes para quem está desanimado. Que o Senhor fale conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, diante dele exponho a minha aflição. Quando meu espírito esmorece dentro de mim, tu sabes a vereda que devo seguir. No caminho em que ando, preparam muita armadilha contra mim. Olha minha mão direita e vê. Não há quem me conheça. Faltou-me refúgio. Ninguém se interessa por mim. Senhor, clamei a ti e eu disse: tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão, e eu louvarei o teu nome. Os justos me rodearão quando me recompensares. Quando a gente está bem desanimado na vida, quando a gente não está bem, eu vou soltar algumas frases de efeito aqui. Do tipo: faça, conquiste, vai para cima, assuma a sua vitória, você consegue, vamos. Ok? Essas frases que a gente costuma ouvir, dá um recado para mim. Um recado que a gente tem muita responsabilidade na resposta que a gente vai dar para a vida.
Eu costumo dizer que viver não é só um dom. Tem essa frase que não, a vida é um dom. Né? Eu não acho que viver seja só um dom. Viver é uma tarefa. Viver é uma tarefa. Mas hoje eu quero iniciar essa reflexão tendo como ponto de partida um lugar diferente dessas frases de efeito, dessas interjeições que eu mencionei no início. E o fato de eu querer pensar um pouquinho sobre isso, de que a gente vai ter um ponto de partida diferente, não significa que é menos importante como uma resposta que a gente vai dar à vida diante de situações da vida que sugam as nossas energias, que drenam as nossas energias e que tiram de nós o ânimo de viver. Eu iniciei a minha fala mencionando algumas interjeições e que a gente pode considerá-las como ativas. Por que eu estou chamando de ativa? Aquela coisa do tipo, depende de você, cara. Depende de você, mulher. O negócio está na sua mão. Então, não está legal? Se vira, levanta e vai viver. Depende de você. Mas se eu te disser hoje que existe um outro lugar, um ponto de partida, que para ser ativo é preciso parar. Veja, se as interjeições estão dizendo para a gente ser ativo, se movimentando, eu estou querendo sair do ponto de partida que existe um lugar onde ser ativo é parar. É lógico que isso soa estranho à nossa capacidade de racionalização das coisas. Não faz sentido. Mas hoje eu quero iniciar minha fala sobre ânimo desse lugar onde a nossa atividade seja exatamente parar. Viram o que você está querendo dizer com parar? Eu estou chamando de parar no sentido da gente olhar para o mundo lá fora, para a nossa segunda-feira. Da gente olhar para a nossa segunda-feira e a gente dizia assim para ela, ei, olha, eu vou só ali um pouquinho e já volto. Eu vou ali, segunda, e já venho. Eu vou ali, angústia que tem me matado, e já volto. Olha, meu problema, eu vou só um pouquinho ali e eu já volto. Mesmo porque não dá pra gente fugir da segunda, não dá pra gente fugir das angústias e não dá pra gente fugir dos problemas. Mas a gente pode ter posturas diferentes diante deles. Eu vou ali e já volto. Ali onde? Não é pro colo da mãe. Não é um lugar físico. Esse lugar chama-se oração. Eu estou parafraseando Jesus com essa coisa de ei, eu vou ali e já volto. Porque foi Jesus que falou isso. Onde isso está na Bíblia? Quando ele ensinou a gente a orar. Ele disse, entra no quarto, fecha a porta e fala com o Pai. O movimento que Jesus ensina é como se ele dissesse, olha para o mundo e diz assim, só um pouquinho, eu vou ali e já volto. A oração é esse lugar. Como que a gente vive sem oração em um mundo extremamente hostil?
Viver sem oração é a gente desacreditar de Deus e é a gente colocar a cabeça no travesseiro e ir dormir com expectativas não em Deus. Quando a gente não ora, a gente está depositando a nossa fé na tecnologia, porque ela vai resolver a coisa. Quando a gente não ora, a gente está colocando a nossa esperança no pragmatismo. Você está sem dinheiro, pô, vai fazer um curso aqui, o Instagram está cheio de galera oferecendo um curso legal para você ganhar 15 mil reais no mês. Fácil. E se eu disser que o cara que está aqui na frente procurou quase fazer isso de tanto desespero? Sabe por quê? Porque eu não sou diferente de ninguém. Quando a gente deixa de orar, a gente ama o intelecto humano como saída para tudo. Porque a gente é bom para resolver os problemas do nosso jeito. E aí o autoconhecimento traz desconforto. Se você já fez terapia em algum momento da sua vida, é bem possível que você se sentiu desconfortável diante do seu terapeuta em algum momento. Porque o autoconhecimento traz desconforto. Mas eu estou saindo de um outro lugar de partida. Eu estou falando da oração. E eu preciso dizer que a oração é um lugar de desconforto. A oração é o espelho da alma. E não tem jeito, porque o espelho não mente. Não é? Não mente. A gente pode até não gostar do que a gente está vendo, mas ele não mente. O que eu estou querendo dizer com oração, com o espelho da alma, é que é impossível mentir enquanto se ora. Você pode mentir para mim, distorcer os fatos, mas se você for orar, é impossível você manter a mentira em oração. Porque é para você e Deus. Não faz sentido. O autoconhecimento pela oração requer um ingrediente muito importante. E eu vou chamar de humildade. E acredite, a humildade na oração, ela vai gerar ânimo no seu desespero. A humildade gerada na oração vai gerar ânimo no seu cenário de descrédito. Bom, Vila, por que você está falando sobre oração? Simples, porque o texto que eu li é uma oração. O texto é uma oração. E eu escolhi esse texto porque eu quero dizer hoje, bem claro, que a oração é o caminho do ânimo. Eu não sou de dar muito tema assim, eu dou tema em sermão para colocar nas nossas redes sociais. Se você quer saber o tema de hoje é esse. A oração é o caminho do ânimo. E olha que essa oração do Salmo 142 é bem desafiadora para eu fazer essa afirmação hoje. Por quê? Então eu quero que você me acompanhe no estudo desse texto. Eu quero dar duas informações bem importantes e bem básicas sobre o Salmo 142. São duas informações introdutórias sobre essa oração. A primeira é que ela é aquilo que a expressão hebraica chama de maskil. Vila, o que significa maskil? Maskil é uma expressão hebraica que sugere ensinamento, lições importantes. Então, essa oração é um maskil, ou seja,
a pergunta que a gente faz para o masculino é: qual é a lição? Qual é a lição? A segunda informação introdutória é que o autor dessa oração é o Davi. Aquele mesmo, de todas aquelas histórias, né? É o Davi. E ele está fazendo essa oração dentro de uma caverna, o que é bem sugestivo. Porque ninguém está dentro de uma caverna com ânimo. Ninguém está dentro de uma caverna feliz. Ninguém está dentro de uma caverna celebrando. Ninguém. O Davi está dentro de uma caverna, numa solidão absurda, exausto emocionalmente, exausto psicologicamente, exausto espiritualmente e sem ânimo para sair da caverna. Quais as lições, como masculino, que a gente tem que aprender com essa oração? Toda vez que você encontrar em um texto poético do Antigo Testamento, que é o Salmo, repetições, é porque a poesia hebraica sinaliza crescimento e importância. Toda vez que você lê um texto poético na Bíblia e que tem repetição, é porque tem crescimento, é importância. Olha o versículo 1. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplicarei ao Senhor. É a mesma coisa, ele disse a mesma coisa 2 vezes. É como se o Davi, ele usa a mesma expressão, voz e voz 2 vezes, é como se ele dissesse: olha, essa oração não é aquela oraçãozinha que a gente faz em culto público. Não é essa oraçãozinha que a gente faz quando a gente está com alguém, a gente ora baixinho. O Davi está em alto e bom tom, aos berros, falando com Deus. Isso é uma oração berrada. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua vida, mas é uma das experiências mais marcantes que a gente pode ter. Então aqui a gente não tem uma oração falada. A gente tem uma oração berrada. E não são berros que são dados ao vento, como às vezes muita gente faz na vida. Ai, que saco! Ai, que porcaria! Berro ao vento. E também não é um berro ao vácuo. Não, são berros intencionalmente direcionados a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 2 ele faz a mesma coisa. Derramo perante ele a minha queixa, diante dele exponho a minha aflição. Ele está repetindo a mesma coisa. Ele está aos berros falando a sua queixa e falando a sua aflição. Como pastor, eu já ouvi inúmeras queixas. Como pastor, eu já ouvi inúmeras aflições que foram até mim, no gabinete pastoral, num café, numa conversa, falando um monte de coisa. E tudo bem, ok, faz parte. E muitas dessas queixas que vinham até mim, eu perguntava geralmente a mesma coisa. Eu perguntava o seguinte: você já jogou isso na cara de Deus? Já jogou isso na cara de Deus? Geralmente a resposta era a mesma. Não, pastor. Porque com Deus a gente tem que ter temor. Aprenda uma coisa. A oração é um lugar onde você pode ser você, para que você se encontre novamente. Se você quer berrar e você acha que a sua ausência de berro
te faz mais educado e mais cristão, eu preciso dizer para você que você está equivocado. Você precisa encontrar a si mesmo. E para você encontrar a si mesmo, você não faz isso no espelho, você não faz isso com uma outra pessoa. Esses processos podem ajudar, mas eu estou falando da oração. A oração é esse lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 3 aponta para isso que eu estou dizendo. No versículo 3, o Davi fala assim: olha, Deus, o meu espírito esmoreceu. É como se ele dissesse: olha, eu não tenho mais forças para crer. Eu não tenho mais forças internas para crer nesse negócio. O meu espírito esmoreceu. Mas é só no cenário da oração que a gente descobre a continuação do que Davi falou no verso. Porque se no versículo 3 ele diz: olha, o meu espírito esmoreceu, é só na oração que a gente consegue compreender o restante do texto, que diz: meu espírito esmoreceu, e tu sabes a vereda que devo seguir. Que coisa importante isso aqui. Porque sem oração, espírito esmorecido fica esmorecido e ponto final. Sabe qual é o resultado de um espírito esmorecido sem oração? A gente não tem ânimo para a segunda. A gente não tem ânimo para encarar o problema. A gente não tem ânimo nenhum para superar as dores e os traumas que nos feriram ou que a gente mesmo fez com a gente. Agora, com oração, o espírito esmorecido descobre que Deus está ali. E está conduzindo os passos para que você dê os passos. Olha o que Davi fala: tu sabes a vereda que devo seguir. E a gente só descobre isso. Não é mandando o zap para a pastora. Porque eu não sou guru de ninguém. Eu não consigo, às vezes, descobrir qual é o passo que eu tenho que dar. Como é que eu vou descobrir o passo que você tem que dar? E como é que eu, mesmo sabendo qual é o passo que você tem que dar, como é que eu vou tirar o privilégio de você descobrir? A gente só descobre os passos na oração. Isso é um conforto para a gente crer que Deus sabe conduzir a nossa vida, ainda que tudo esteja muito complicado de entender. Mas essa frase, ela tem uma lição importante, porque o Davi diz assim, que no contexto da oração, o Senhor sabe onde devo seguir. É isso que ele fala no versículo 3? Tu sabes a vereda que devo seguir. Sem oração, espírito esmorecido não segue. Sem oração, o espírito que adoeceu, o espírito que esmoreceu, o espírito que não tem mais vigor, para na vida, morre de dor, vive no passado e não consegue respirar e não consegue viver. No caminho da oração, o nosso espírito esmorecido encontra uma razão para a gente assumir a responsabilidade de dar passos. Porque espírito esmorecido que não ora, não anda. E talvez a gente não está andando na vida, não é porque a gente não está fazendo as coisas, é porque a gente faz muito sem orar. É porque a gente faz muito pautado nos influencers da nossa geração. Nas pessoas que a gente segue no Instagram, oferecem
remédios paliativos para as nossas dores que são profundas. Na verdade, a gente está correndo de um lado para o outro, enquanto a oração ensina a gente a parar e a ir para o lugar certo. Espírito esmorecido que ora compreende a importância de, na segunda-feira, ainda que seja difícil, dar o primeiro passo. Porque os passos que a gente dá na vida, eles não nascem simplesmente porque a gente decide dar. Os passos nascem quando os nossos joelhos estão dobrados em oração. Cada passo que a gente for dar, eles devem ser gerados em oração. Às vezes, os nossos passos são largos e a gente está querendo correr maratona, mas a gente não tem força na perna para correr uma maratona. Porque a gente não sabe quais são os passos para correr uma maratona. Se nos falta ânimo para caminhar, é porque nos falta oração. Os passos começam lá. E lembre-se, aos berros. Aos berros. Nos versículos 4 e 5, a gente começa a encontrar um tema muito difícil na vida e que gera muito desânimo. Versículos 4 e 5 a gente encontra o tema do abandono. Davi começa dizendo assim, olha, Davi diz que não tem mais ninguém. Todo mundo sumiu, não tem mais ninguém. E ele fala que é como se as pessoas o tratassem como um desconhecido. Ele fala assim, não há quem me conheça. Você sabe como que é isso? Ser conhecido e agora ser tratado como desconhecido, porque as pessoas viraram as costas para você. Já enfrentou isso em algum momento da vida? Você é conhecido, mas as pessoas viraram as costas para você e tratam você como um desconhecido. É isso que o Davi está dizendo. Não há quem me conheça. E ele continua dizendo, ninguém se interessa por mim. Bom, se a gente pegar esse trecho da oração do Davi e a gente compartilhar com alguém a geração de hoje, vão dizer que o Davi é Nutella. Vão dizer que o Davi é um menino mimado. Vão dizer que o Davi precisa de uma palavra de coach ou de algo parecido, porque está errado. Ninguém se interessa por mim. Todo mundo me abandonou. Não há quem me conheça. Eu fiquei pensando nesse cenário do Davi, que também é o seu e que também é o meu. E sabe o que eu entendo? Que existe uma estreita conexão entre a carência de relacionamentos humanos que sejam ricos, que sejam profundos. A gente tem uma carência de relacionamentos humanos que sejam profundos, que sejam ricos, e há uma conexão com a necessidade de uma intimidade com Deus. Olha só, o Davi está orando, ele está falando com Deus, e na oração ele sente a dor do abandono que ele sofreu das pessoas. É como se Davi, mesmo tendo Deus, estivesse incompleto. Bom, isso para os mais puritanos pode soar uma heresia. Porque vão dizer assim, você tem Deus, você tem tudo. Não.
não tenho tudo. Sabe por quê? Porque no jardim do Éden, quando não se tinha nem pecado, o Adão tinha tudo. Não tinha pecado. E Deus olhou e disse, não tá bom. Eu preciso colocar alguém que seja ombro a ombro com esse homem. Foi então que Deus se gabou. E fez a mulher. E o violão até caiu, né? De tanto poder que foi essa palavra. Adão estava no lugar perfeito, vendo que era perfeito. Mas não estava bom. Sabe por quê? Porque faltava alguém. Se alguém chegar para você e disser assim dos seus problemas, vai orar, busque a Deus, responda para ela, eu busco a Deus, mas eu preciso que você esteja comigo. Porque eu sozinho no quarto com Deus não resolve. Porque Deus nos criou para termos alguém. Alguém. Isso é ser comunidade. É ser igreja. Existe uma conexão da dependência que a gente tem dos relacionamentos humanos com a nossa intimidade com Deus. E eu penso que cada uma dessas duas dimensões, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas, uma reforça a outra. Uma reforça a outra. Nós nos movemos da dimensão vertical, com Deus, para a dimensão horizontal. A gente se move de uma para outra em constante interação de amizade e oração. Oração e amizade. E sabe qual é a grande sacada? É que cada dimensão afeta profundamente a outra. Quer um exemplo? Você não pode ter e você não terá relacionamentos profundos com pessoas se você não tiver um relacionamento profundo com Deus em oração. Porque se você não tem um relacionamento com Deus em oração profundo, você não vai viver profundidade no seu relacionamento com o seu próximo. E sabe o que é triste hoje? É que muitas pessoas não têm amigos. E além de não terem amigos, elas estão sem Deus. E sabe o que me impressiona no Salmo 142? É que o Davi não sucumbiu à dor do abandono horizontal. E se tem um tema que fere a gente, é o abandono horizontal. Quando as pessoas nos abandonam. E eu não sei como, mas de alguma forma, a oração salvou Davi. Olha a resposta que Davi dá ao abandono que ele recebeu no versículo 5. Porque no versículo 4, ele diz assim, faltou-me refúgio. Ele olhou para o lado e não encontrou alguém para dar refúgio para ele. Só que ele está orando. E ele disse isso para Deus, Deus, eu busquei refúgio na dimensão horizontal e não encontrei ninguém. Em seguida, no versículo 5, ele disse, Senhor, clamei a ti e disse, tu és o meu refúgio. Uau! Tu és o meu refúgio. Ele não encontrou refúgio nas pessoas. E ele sentiu a dor do abandono.
Mas ele não sucumbiu porque ele orou. Porque na oração ele encontrou refúgio em quem não deixa de dar refúgio. A oração é o único lugar que vai mostrar isso para mim e para você. E acredite, quando a gente descobre que as pessoas a quem a gente amava, que as pessoas a quem você criou e depositou muita expectativa para te amparar e para cuidar de você, e essas pessoas abandonaram você, e você ora, e você descobre que, ainda que os outros não te deram refúgio, o Senhor te deu refúgio, e você descobre que o refúgio vem de Deus, acredite, o ânimo vai nascer como uma flor teimosa que nasce entre as pedras. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu não sei quais abandonos você teve na vida e que te deixa sem ânimo de seguir. Mas eu posso afirmar que mesmo manca, por conta dessa dor, se você entrar no cenário da oração, você vai ser capaz de andar. E você vai encontrar o que você mais esperava encontrar nas pessoas. Refúgio. É só na oração. E o Davi chega a dizer uma coisa no versículo 5, que eu chorei demais, eu confesso. E eu disse assim, bom, nessa parte aqui eu vou tentar não chorar também, né? Aí já vai mexendo. Mas o versículo 5 ele chega a dizer uma coisa tão linda, que ele fala assim, tu és um refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Ele está dizendo, Deus é a minha herança na terra dos viventes. Mas onde é que o Davi está? Na caverna. Que ideia de prosperidade é essa do Davi? Muito diferente da que é pregado hoje em dia. Porque em várias igrejas, em vários lugares, ser próspero é ter muito. E se você quer ter muito, você tem que dar muito aonde? Na igreja. Na igreja. Isso é uma aberração. Davi está dizendo aqui sobre uma prosperidade que é diferente da que é pregada hoje em dia. Sabe o que o Davi está dizendo? Quando ele diz assim, a minha herança na terra dos viventes é o Senhor, ele está dizendo que o pouco com Deus é o bastante. Eu estou numa caverna, eu estou só, eu fui abandonado, as pessoas me tratam como um desconhecido, eu não encontrei refúgio nas pessoas, mas eu orei e a minha alma encontrou refúgio em Deus. E eu descobri que na oração, o pouco com Deus me é suficiente. Isso é prosperidade. Aliás, isso é o que eu falei no início da minha reflexão. Humildade. Lembra que eu disse no início? Que a humildade gerada na oração, a humildade que é filha da oração, ela gera ânimo para a gente continuar a caminhar.
A humildade, filha da oração, faz a gente ser sincero na oração. E eu acho impressionante o que ele faz no versículo 6 também. Porque no versículo 6, o Davi reconhece que a causa da sua angústia, que o que deixava ele angustiado, a causa da sua angústia era maior do que ele. Ele está dizendo assim no versículo 6, atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Livra dos meus perseguidores. A causa da angústia do Davi eram inimigos. E o Davi está dizendo que a angústia que ele estava sentindo, que o medo que ele estava sentindo por conta dos seus inimigos, era maior do que ele. Porque os inimigos eram mais fortes do que ele. E eu parei aqui e fiz algumas perguntas para mim, que eu compartilho para você. As perguntas que eu fiz foram as seguintes. Qual é o problema da gente se reconhecer mais fraco que as nossas angústias? Uma geração em que, se você está angustiado, você tem que ser maior e mais forte do que ela. Qual é o problema da gente ser tão sincero na oração e a gente dizer para Deus assim, olha, eu não dou conta. A minha angústia está me vencendo. A minha angústia é um lutador profissional de UFC. E eu sou faixa branca de jiu-jitsu, ou seja, eu vou perder. Eu sou mais fraco. Qual é o problema da gente se sentir abatido pelas dores e pelas angústias? Qual é o problema da gente dizer para Deus que a gente está com medo daquilo que nos causa angústia? Qual é o problema? Sabe qual é o problema? O único problema é um discurso coaching teológico nos dias de hoje. Porque para Deus, o que olha a nossa humanidade, ele não vê problema nenhum nisso. Aliás, ele gosta. Porque ele diz assim, que bom, porque agora você vai aprender a depender de mim. Isso é ser humilde. Essa é a humildade que é filha da oração conosco. A humildade na oração chega a nos levar a uma postura muito interessante nas nossas angústias. Veja, eu disse que o que causava angústia no Davi eram os inimigos dele. E você quer saber como é que o Davi ora pela causa da sua angústia? Ele diz, livra-me, versículo 6, livra-me dos meus perseguidores. Ele podia fazer uma oração mais incisiva, né? Arrebenta com os meus perseguidores, mate os meus perseguidores, jogue-os no inferno, coloque-os debaixo da planta dos meus pés, faça, Senhor, com que eles venham até mim, pedindo clemência e misericórdia. Então seria uma oração bem legal, assim. Ele pede, livra-me. Sabe o que é a oração? A oração é o exercício da prática da misericórdia que você quer para você, que você quer para você. E você aplica essa misericórdia a quem? A quem te abandonou, a quem te feriu, e a quem agora te trata como desconhecido, para quem virou as costas para você. Uau! Tem como a gente aplicar misericórdia a quem nos abandonou, nos feriu ou nos tratam de modo como agora somos desconhecidos, se não for pela oração? Não. Nem psicólogo resolve o seu problema. Remédio algum de psiquiatra resolve o seu problema. Porque a oração é o único lugar em que vai transformar a nossa vida
a ponto da gente só pedir: Senhor, me livra. Eu não peço que o Senhor os mate. Eu não peço mal às pessoas que me feriram. Me livra. O Davi termina a oração no versículo 7 com um pedido de redenção. Ele fala assim: Deus, tira-me dessa prisão e eu vou te louvar. Os justos me rodearão quando me recompensares. Esse texto também é bem bacana. Porque o que Davi quer fazer, ele quer dar testemunho em público. O Davi quer testemunhar em público a resposta da oração dele. E ele quer fazer isso na presença dos justos. Sabe quem são os justos aqui? Eu vou contextualizar, trazer pra gente. A igreja, os irmãos. Ele quer contar para a igreja e para os irmãos aquilo que Deus fez na vida dele em oração. Eu fiquei pensando que todo mundo aqui acho que deve ter inúmeros pedidos de oração, né? A gente quer receber de Deus algumas coisas, a gente quer receber de Deus algumas respostas, mas a gente não quer conviver com os irmãos da igreja. Como se entrar no quarto e orar e manter essa relação fosse suficiente. Não é. Lembra por que eu disse que não é? Porque você precisa daqui. E eu tenho a impressão de que a gente pede as coisas para Deus, mas a gente não convive com os irmãos da igreja para que a sua vida de oração, para que a sua história de oração se torne um testemunho para mim. E se torne um testemunho para os outros. Vou dizer uma coisa bem clara para você. Uma comunidade, uma igreja que não compartilha uns com os outros a sua vida de oração se torna uma comunidade fraca. Nos falta ânimo. Sabe por quê? Porque não tem quem diga para nós na igreja. Porque não tem quem testemunhe para nós aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, para que isso encoraje também a orar. Então a gente não fala. Não tem quem pegue na nossa mão e diga assim: olha, eu passei dias difíceis. E eu orei, eu busquei a Deus como eu pude. E Ele me ensinou algumas coisas. Eu quero compartilhar com você. Mas sabe o que a gente faz? Se a gente ora, a gente fica calado. Sabe por quê? Porque a gente quer manter relacionamento com Deus, mas a gente não mantém relacionamento uns com os outros. A gente quer ser animado como? Porque a gente vai para a igreja para consumir. A gente não vai hoje mais na igreja para compartilhar a vida e para compartilhar histórias. A oração é o caminho do ânimo. Eu acho que chegou o momento de você ir a esse lugar e descobrir uma fonte segura para você continuar a seguir a caminhar. É a oração. Eu desafio você a entrar nesse lugar e a encontrar ânimo, ainda que tudo esteja muito difícil. Eu quero orar. Queria que nós fizéssemos isso agora. Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui hoje,
cada pessoa que está ouvindo essa reflexão em algum momento na internet. Eu oro por cada pessoa que acumula em si abandonos, dores, frustrações e desânimo. Eu oro por essas pessoas que depositaram em outros amigos, que depositaram na família refúgio. Mas o que encontrou foi um vácuo. Eu oro por aquele que está com o espírito esmorecido e que sem oração deixou de crer. Eu oro, Senhor, para que hoje seja um marco onde nós possamos entrar nesse lugar chamado oração e encontrar refúgio em Ti, quando os outros não nos deram. E encontrar louvor nos nossos lábios, enquanto as nossas dores tentam calar os nossos lábios. E encontrar em Ti significado para seguir, ainda que o mundo tenha tentado tirar esse significado. A minha oração é para que o Senhor dê ânimo a cada um que está desanimado, desanimada e cansada. E que esse ânimo possa nascer nesse lugar chamado oração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre você, meu irmão e irmã, te dando ânimo no caminho da oração, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe muito você e não vá embora sem dar um abraço, tá bom? Sem conversar com a pessoa também, né? Deus abençoe muito.